É uma satisfação começar pelo professor Hugo Nigro Mazzilli. Difícil resumir o currículo de alguém que já fez tanto e continua fazendo muito pelo país e pelo Ministério Público. O professor Hugo Nigro Mazzilli é procurador de justiça aposentado do Ministério Público do Estado de São Paulo, integrou a carreira ministerial de 1973 a 1998, é advogado, consultor jurídico e parecerista, professor emérito da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, membro honorário da CONAMP, exerceu o cargo de presidente da Associação Paulista do Ministério Público em 1990, um dos precursores do princípio da independência funcional e do princípio do promotor natural, tendo seu papel precursor na sustentação desses princípios reconhecidos por ministros do Supremo Tribunal Federal. Acompanhamento ativo dos trabalhos constituintes da Constituição Federal de 88 e da elaboração da Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347 de 85, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a Lei 8.625 de 93, e da Lei Orgânica Estadual do MP Paulista, a Lei Complementar 734 de 93, bem como do Estatuto da Criança e do Adolescente. É autor de 14 livros na área jurídica, amplamente divulgados pelos círculos ministeriais, com destaque para o Manual do Promotor de Justiça, de 1987, e a Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, de 1988. Receba, professor Hugo, a singela homenagem do Colégio de Diretores de Escolas do Ministério Público Brasileiro. Estou aqui com uma placa que eu vou lhe enviar, que diz o seguinte: ao excelentíssimo senhor Hugo Nigro Mazzilli, promotor de justiça aposentado do Ministério Público de São Paulo. Homenagem do Colégio de Diretores de Escolas do Ministério Público e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público Brasileiro, SEDEMP, pelos relevantes serviços prestados como membro do Ministério Público, escritor e professor. Eduardo Cambi, presidente do SEDEMP, Curitiba, 20 de maio de 2021. Parabéns, professor Hugo Nigro. A palavra é sua, por favor. Excelentíssimo senhor doutor Eduardo Cambi, que preside esta sessão, digníssimo presidente do Egrégio Colégio de Diretores de Escolas do Ministério Público do Brasil, também promotor de justiça e coordenador da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Paraná, em cuja pessoa saúdo os integrantes desse nobre colegiado, bem como os demais diretores de escola superior do Ministério Público do país. Excelentíssimo senhor ministro Herman Benjamin, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que tem marcado sua trajetória nesta alta corte por seus votos notáveis em defesa dos mais relevantes interesses sociais, que tem marcado a sua trajetória inicialmente pelos seus votos em matéria de defesa do consumidor, em matéria do meio ambiente, em matéria de Ministério Público. Excelentíssimo doutor Gilberto Jacóia, Procurador-Geral de Justiça do Paraná, companheiro de longas lutas institucionais. Excelentíssimo presidente da Associação Nacional do Ministério Público, doutor Manuel Vitor Murrieta e Tavares. Excelentíssima presidente do Egrégio Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados da União, doutor Ivana Lúcia Franco Sei. Excelentíssimo doutor Marcelo André de Azevedo, digníssimo diretor da Escola Nacional do Ministério Público, também promotor de justiça e subprocurador-geral de justiça para assuntos jurídicos do Ministério Público do Estado de Goiás. Excelentíssimo doutor Hermes Zanetti Júnior, notável doutrinador, também digno promotor de justiça e dirigente do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Excelentíssimos homenageados que comigo compartilham este momento de enorme emoção, doutora Ana Tereza Silva de Freitas, doutor Marcelo Pedroso Goulart, doutor Eduardo Diniz Neto, todos eles eminentes membros da nossa instituição e todos eles detentores das mais elevadas qualificações funcionais, docentes e doutrinárias. Senhoras e senhores promotores, servidores
e demais pessoas que prestigiam esta cerimônia. Neste evento, que se destina a reverenciar a história e memória do Ministério Público, eu, na qualidade de co-homenageado, não tenho outra maneira de começar minhas breves palavras senão formulando o meu maior agradecimento pela alta honra que me é conferida pelo nobre e, sobretudo, generoso Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios Públicos dos Estados do Brasil. Sou aqui instado, neste momento, a olhar para o passado e reconheço que isto sim é verdade. Ao servir o Ministério Público por tantas décadas, apenas busquei realizar um sonho de moço. Há meio século, falando assim parece muito, mas olhando de perto como passou depressa, no começo da década de 1970, estava eu prestando o concurso de ingresso para o Ministério Público Paulista. Idealista e combativo, eu sempre fui. E uma vez integrante da carreira, creio que justamente essas duas características, que são próprias de todos nós promotores, essas características acabaram me levando a participar naturalmente das nossas lutas institucionais. Isto acabou me conduzindo a ser um daqueles que, no momento, ajudaram a construir a famosa Carta de Curitiba, laboriosamente feita em junho de 1986, e que se tornou o primeiro documento de consenso do Ministério Público Nacional com vistas a um projeto de texto para o Ministério Público na Constituinte que então se avizinhava. Lembro-me de que, para chegarmos à Carta de Curitiba, nós partimos de 4 fontes. A primeira fonte foi um questionário da CONAMP. A CONAMP mandou para milhares de promotores do Brasil um questionário perguntando aos membros da instituição onde achavam que o Ministério Público deveria figurar, em qual capítulo, capítulo próprio, garantias, funções, vedações. Chegou uma quantidade enorme de respostas, mais de 1.000 respostas vieram à CONAMP. Além disto, houve uma segunda fonte, o 6º Congresso Nacional de Ministério Público, em 1985, em São Paulo. Dezenas de teses foram apresentadas só sobre Ministério Público e Constituinte. A terceira fonte foi uma consolidação provisória que a CONAMP preparou, com base nessas fontes anteriores. Essa comissão foi nomeada pela CONAMP, era integrada pelos colegas Antônio Bassi, do Paraná, Anísio Bispo dos Santos, de Mato Grosso do Sul, Antônio Araldo Ferraz Dalpozo, de São Paulo, Sérgio D'Andrea Ferreira, do Rio de Janeiro, e Vladimir Giacomuzzi, do Rio Grande do Sul. Esses membros desta comissão fizeram uma consolidação provisória que foi encaminhada ao Ministério Público do Brasil como base para a discussão de Curitiba. Só que nas vésperas da reunião de Curitiba, surgiu a quarta fonte, que foi uma novidade. Uma das comissões que integrava a chamada Comissão de Estudos Constitucionais, uma subcomissão, preparou um anteprojeto para a Comissão Afonso Arinos, que dizia respeito ao Ministério Público. Isso ficou pronto e chegou às nossas mãos praticamente nas vésperas da reunião de Curitiba. Eram 4 textos, 4 fontes. Nem todos harmônicos, até porque vinham de origens diferentes. E havia muitas dificuldades técnicas para tentar conciliar as peculiaridades do Ministério Federal e dos estados, para levar em conta também as tendências políticas da época. Assim, antes de viajarmos para Curitiba, os membros do Ministério Público de São Paulo, que já estavam acompanhando esse processo, nós resolvemos tentar uma conciliação dessas 4 fontes e preparamos uma síntese das 4 fontes e fomos para Curitiba. Todos os estados da federação estavam ali representados. Até mesmo o Procurador-Geral da República, que não integrava na época nem a CONAMP, nem o Colégio Nacional de Procuradores Gerais, também estava presente.
Na noite que antecedeu a primeira reunião plenária, nós procuramos todos os ministérios públicos do Brasil, que estávamos todos no mesmo hotel, tentando dizer a eles que a gente sugeria a votação como texto base da consolidação que nós tínhamos feito, e não aquele projeto da consolidação provisória que a CONAMP tinha preparado com maior antecedência, porque o nosso texto, a nossa síntese, digamos assim, ela já era um pouco mais atualizada em relação aos textos anteriores. E numa deliberação de confiança das lideranças nacionais, num texto que foi submetido às lideranças nacionais no mesmo dia, sem uma antecedência desejável, que também não teria sido possível, todos aceitaram votar a nossa síntese. E aqui em Curitiba, com esse enorme voto de confiança, nós acabamos votando não a consolidação provisória da CONAMP, como tinha sido combinado previamente, mas sim o texto síntese que nós tínhamos trazido apenas na véspera do encontro. Pasmem os senhores, era a primeira vez que os procuradores gerais e os presidentes de associação do Ministério Público do Brasil se sentavam na mesma reunião para discutirem um projeto comum. Nunca tinha havido uma reunião de procuradores gerais e presidentes de associação ao mesmo tempo. Lembro-me de tudo com detalhes. Lembro-me de como foram difíceis aquelas negociações. E, às vezes, até mesmo houve ásperas discussões, até conseguimos aprovar o projeto, que veio a se chamar Carta de Curitiba. Questões que hoje são consideradas pacíficas geraram problemas quase insuperáveis, como a necessidade de abolir-se o exercício da advocacia pelos membros do Ministério Público. Só para os senhores terem uma ideia, a bancada do Rio de Janeiro, ao perder a votação, se retirou do plenário. Depois voltou e tal, mas para os senhores perceberem que a animosidade era muito intensa. Nesses momentos, houve até diálogos ásperos, porque alguns diziam que estavam julgando o próprio interesse pessoal, e outros redarguiram, então saia, porque aqui nós estamos decidindo o interesse do Ministério Público do Brasil. Foi uma reunião muito tensa. Outras questões de dificuldade política, por exemplo, como é que é a investidura dos procuradores gerais? Dentro da carreira e com mandato, isso está na Constituição. Parece óbvio, não é? Não era óbvio em Curitiba. Lembrem-se que estava presente José Paulo Sepúlveda Pertence, o último ex-procurador-geral da República, que foi escolhido fora da carreira. Ele considerava uma espécie de maneira de desautorar a própria investidura, aprovarmos a escolha do Procurador-Geral da República dentro da classe, dentro da carreira. Ele não se sentia bem com isso. A CONAMP, os membros dos vários ministérios públicos do Brasil ponderaram e tal, mas até mesmo como uma concessão a ele, para ver se conseguíamos o apoio desta importante autoridade, como o Procurador-Geral da República, os senhores vão ver que na Carta de Curitiba ela foi modesta nesse ponto, porque ela admitiu que o Procurador-Geral da República fosse escolhido fora da carreira para tentarmos angariar apoio político desta grande autoridade. O próprio Procurador-Geral da República fez uma outra manifestação que contrariava as aspirações predominantes, que é como, por exemplo, ele queria ser não só o chefe do Ministério Público da União e do Ministério Público Federal, mas ele queria ele mesmo escolher e demitir livremente os procuradores gerais dos outros ramos do Ministério Público da União. Eu me levantei e falei, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que tudo o que nós falamos da necessidade de mandato, de autonomias funcionais, só vale para os outros ministérios públicos. O do trabalho, o militar e o do Distrito Federal e Territórios não precisam de nada disto. Fomos à votação e ganhamos, e pusemos isto lá. E o Pertence virou-se para o Luiz Antônio Fleury Filho e o Antônio Araldo, que estavam na mesa ao lado dele, e cochichou alguma coisa para os dois, que o plenário não soube o que era, eu estava no plenário.
Terminada a votação, onde nós ganhamos, a tese ficou que todos os ministérios públicos precisam de ter procurador-geral com mandato, eu perguntei ao presidente, ao secretário da CONAMP, o que o Pertence tinha dito a eles logo após a minha fala. Ele perguntou se eu era da oposição. Então, senhores vejam que havia, entre momentos hilários e momentos ásperos, havia muitas dificuldades políticas. Terminada a votação da Carta de Curitiba, nós saímos fazendo uma campanha nacional. Nós divulgamos uma cartilha para a população para dizer que o promotor era o defensor do povo. O que nós fazíamos? Porque naquele tempo não é como hoje, que o Ministério Público está nos jornais. Naquele tempo, achava-se que o Ministério Público era o júri, era o promotor criminal. Mal se conheciam as funções do Ministério Público no meio ambiente, no consumidor, no patrimônio público. Então, fomos para a Constituinte. Um trabalho direto, que começou com a primeira audiência pública da Constituinte, foi a oitiva do presidente da CONAMP. Foi assim que a Constituinte de 88 começou. O nosso dia a dia foi muito complexo e incluiu reiteradas visitas a todos os constituintes. Às vezes, a gente tinha que entrar no gabinete deles logo depois de sair o representante dos magistrados, ou depois de sair o representante dos delegados, para a gente tentar reverter alguma coisa que pudesse ter ficado de convencimento nas lutas institucionais. Muitas emendas e articulações foram feitas, não só de dia, mas até de madrugada, um trabalho que varava madrugadas. Até que houve uma novidade. As coisas estavam indo muito bem, nós estávamos conseguindo as nossas reivindicações. Só que em março de 1988, um bloco de centro, conhecido como Centrão da época, derrubou tudo o que tinha sido feito até então e aprovou um texto substitutivo que, no que diz respeito ao Ministério Público, era bem inferior ao que nós tínhamos conseguido até ali. Só para os senhores terem uma ideia, o texto do Centrão suprimiu qualquer referência à autonomia funcional. Suprimiu todas e quaisquer garantias dos membros do Ministério Público na Constituição. Isso ia ficar para a lei infraconstitucional. Aniquilou a simetria de carreiras, Ministério Público, Magistratura, e retirou a nossa iniciativa de proposta orçamentária. O nosso desapontamento foi enorme. Eu me lembro que nós nos reunimos no quarto do presidente da CONAMP, discutir o que íamos fazer diante disso. Teoricamente, a solução era muito simples. Era fazer uma emenda para derrubar o texto do Centrão e apoiar e aprovar uma emenda no lugar. Mas teríamos votos para isso? E nós tivemos pouco mais do que uma semana para construir apoio para uma emenda substitutiva. Nós fizemos a emenda substitutiva, derrubamos o texto do Centrão e aprovamos a nossa proposta. Nós estávamos cuidando do Ministério Público das próximas gerações. Enfim, a Constituição foi promulgada em 1988 e superou em muito aquilo que tínhamos pretendido da própria Carta de Curitiba, como, inclusive, a escolha do Procurador-Geral da República dentro da carreira. Nós pusemos na Constituição Federal o conceito de Ministério Público, as suas finalidades, as suas funções, as suas garantias e vedações, e consagramos nela o princípio da independência funcional, princípio que hoje como lembrou muito bem o ministro Herman Benjamin, é até invejado pelos ministérios públicos europeus, que, apesar de terem sido a origem do nosso próprio Ministério Público de hoje, eles próprios não têm as mesmas autonomias, nem a mesma independência funcional do Ministério Público brasileiro. E de lá para cá, várias décadas já se passaram. E hoje, vejo com preocupação, todos nós sabemos disso, é momento de retomar aqueles esforços de congregação e luta institucional, porque, mais do que nunca, há trabalhos em andamento no Congresso para diminuir o poder investigatório do Ministério Público e restringir suas autonomias. Por que isso?
Porque o Ministério Público acabou enfrentando os poderosos. E os poderosos, evidentemente, estão reagindo. Como poderemos nos comportar diante de tudo isto? Em primeiro lugar, desempenhando o nosso trabalho sério, técnico e apartidário. Esse é o trabalho dos promotores de justiça e procuradores de justiça e procuradores da República do Brasil inteiro. A seguir, nós devemos divulgar claramente o nosso trabalho para a população. E isso faz todo o sentido. Primeiro, porque a coletividade é destinatária final de nosso trabalho. E, em segundo, porque foi exatamente com o apoio da sociedade que nós conseguimos a Constituição de 88 ter dado a nós tudo o que ela nos deu. E lembro que também foi a população que nos ajudou com os movimentos populares de junho de 2013 a rejeitar a famosa PEC 37, que foi a primeira tentativa mais séria para limitar o poder de investigação do Ministério Público. Concluindo, eu creio indispensável enfrentar os nossos desafios com a união do Ministério Público Nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Hugo. O tempo pode passar, mas os ideais, o caráter, isso não muda. E é muito bonito ouvi-lo sempre, citá-lo, aprender com tudo aquilo que o senhor tem a nos ensinar. Muito obrigado.